Então, boa noite, pessoal. Vamos começar aí a nossa aula. E vamos que vamos, né? Quem lembra aí onde nós paramos na aula passada? A dica é que nós estávamos falando sobre nutrientes, né? Como eles influenciam no nosso corpo. Alguém lembra de algo para dizer? Não? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a nossa apresentação aqui. E... Muito bem. Cá estamos, né? Todo mundo está vendo bem aí a apresentação? Está me ouvindo legal? Sim. Então vamos nessa, né? Bom, nossa aula da semana passada, só para me acertar aqui, Ana, nós vamos até as 21 aí. 30? Só confirmar aqui. Uhum. Até as 21h30. 21h30, beleza. Só para me acertar aqui com a minha modulação. Vamos lá. Ok. Na aula passada, nós começamos esse assunto aí, né? Que é quando a biologia encontra a química, aonde nós conversamos sobre os componentes que fazem parte do nosso corpo, né? E nós começamos a falar sobre os compostos inorgânicos, lembra? Então, nós falamos aí sobre água e falamos sobre outras substâncias, né? Primeiro falamos ali quais eram os elementos principais, diferenciamos substância orgânica de inorgânica, falamos da importância da água e discutimos um pouco a respeito dos diversos sais minerais aí que compõem o nosso organismo, certo? E nós fechamos a nossa discussão da aula passada conversando sobre aquela questão de como, assim como a falta, o excesso também é um problema, né? Então, por exemplo, né, se a gente pensar no zinco, que é muito importante para uma série de coisas no nosso metabolismo, né? Só que se ele tiver em excesso, ele atrapalha a absorção do ferro. E o ferro, se tiver em falta, causa anemia. O cálcio é importante porque se o cálcio tiver em falta, você tem um problema de deficiência na densidade dos seus ossos. Porém, o excesso de cálcio ou de outros sais alcalinos e alcalino-terrosos vão causar problemas de cálculo renal. Então, ou seja, né, no final das contas, nós voltamos naquela questão do equilíbrio do corpo, né, da homeostasia. Então, isso também é válido para os sais minerais. Então, nem só não pode faltar, mas também não pode ter em excesso, né? Importante ter ali a faixa adequada. Hoje, nós vamos falar sobre uma outra classe aí de substâncias. Então, vamos falar das substâncias orgânicas. Então, a primeira coisa que eu quero saber de vocês, né, aí, trazendo um pouquinho aí dos conceitos que talvez vocês tenham visto em química, o que é uma substância orgânica? Coloca aqui para mim no chat, aqui, ou fala no áudio. Quero saber isso aí. O que é uma substância orgânica? Não sei dizer. Não? Alguém mais tenta um palpite aí? Alguém tenta um palpite? Opa! O Vitor falou sobre algo vivo. Na verdade, Vitor, quando a gente fala em orgânica, não necessariamente quer dizer que seja algo vivo. Por exemplo, né, um litro de álcool é uma substância orgânica e não é vivo, né? É um negócio inanimado. Então,
Não é exatamente isso. A Raíssa trouxe aqui para nós que tem como principal átomo o carbono. Ok, certo, né? Ou seja, tem o principal átomo como carbono, mas aonde? Né? Na cadeia, né? Uma cadeia. Ou seja, você tem uma molécula ali com N átomos, né? Um número X de átomos ali, dependendo do que é a molécula, só que a cadeia principal, ou seja, a principal linha ali desses átomos é carbono. Tá? Então, isso é um composto orgânico, um composto molecular que tem ali como principal átomo o carbono, como a Raíssa colocou aí para nós, tá? Então, tá certinho isso. Bom. Repete, que travou aqui. Travou? Então, vamos lá, vou repetir. Travou. Então, vamos lá, ó. Sempre que você fala de uma substância orgânica, nós estamos falando de uma substância que tenha na sua molécula como principal eixo, ali, o principal átomo, o carbono. Então, por exemplo, olha esse exemplo que está no slide, ó. É o C6H12O6, né? Só que a parte principal da cadeia são ali os átomos que estão sinalizados, né, em preto, ali, ó, na molécula, né? Que é o que ali? É o carbono, tá? Então, C6, o H12 ali vai ser o cinza, né? E o O6 ali está sinalizado em vermelho. Bom, então, composto orgânico. Agora, o composto orgânico, ele pode ter aí diversos tipos, né? Mas nós vamos nos prender aqui aos compostos orgânicos que fazem parte do nosso corpo, tá bom? Então, essas substâncias que estão ligadas ao nosso organismo, né? Não só ao organismo humano, mas ao organismo animal, de modo geral, também vai estar presente nos pets ou em qualquer outro tipo de animal, né? Você tem lá os carboidratos, lipídios, proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. São os 5 tipos principais aí de substâncias orgânicas, tá? Dentro do organismo. Você tem outros tipos de substâncias orgânicas na química. Porém, quando nós falamos no organismo, estamos falando dessas que nós estamos comentando aí, tá? Bom, então vamos lá. Vamos começar falando de carboidrato. Então, o carboidrato é o que nós popularmente chamamos de açúcar, de açúcares, né? Então, açúcares, glicídios, hidratos de carbono, né? Então, esses são os sinônimos aí para o carboidrato, né? E o carboidrato, ele tem carbo, de carbono, hidrato, né? Hidrato significa, né, que ele tem hidrogênio e oxigênio. Então, principal ponto ali de carboidrato são moléculas grandes formadas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Qual que é a principal função dele no organismo animal, né? Fonte de energia, tá? Então, lembrou de carboidrato? Carboidratos são os diversos tipos de açúcares e são fontes de energia para o organismo dos animais. E eles são formados de carbono, hidrogênio e oxigênio. Beleza? Tudo certo aí até por enquanto? Ok, mas não é tão simples assim, né? Esses carboidratos, eles são classificados de acordo com o número de carbonos presentes na cadeia. Então, você tem a molécula lá, e aí você vai contar aquela molécula para ver quantos carbonos ela tem. Então, uma molécula que tenha de 3 até 8 carbonos, elas são chamadas de monossacarídeos. Monossacarídeos. Então, são os exemplos dos açúcares verdadeiros, né? Então, você tem ali por exemplo, as pentoses e hexoses, né? Então, lembrando isso aí na parte química, né? Quando nós falamos em pentose, 5 carbonos, hexoses, 6 carbonos, tá? Então, como é que funciona essa questão? Onde é que eles estão? Então, por exemplo, todo tipo de açúcar, o amido, né? E, no caso, por exemplo, não dos animais, mas dos vegetais, as fibras vegetais são carboidratos, né? E eles fornecem energia
porque quando eles se quebram, né, eles nas células, eles acabam participando ali da respiração celular e produzindo ATP. O que é mesmo ATP? Nós já falamos de ATP, hein? O que é ATP, pessoal? Adenosina É fonte de energia. É energia? Isso, adenosina trifosfato. Isso é o nosso estoque de energia. Aí, Raíssa. Isso mesmo, trifosfato. Adenosina trifosfato, tá? Ok. O carboidrato, ele vai ser reserva energética formando uma substância chamada glicogênio. Então, o que acontece? Ó, vamos lembrar, vamos entender o mecanismo. O carboidrato você come, você se alimentou lá de uma batata, por exemplo, riquíssima em carboidrato, né, em amido, carboidrato, aí essa molécula vai sendo quebrada, vai ser absorvida pelo seu corpo, vai para as células, lá através do mecanismo da respiração celular, vai formar ATP, né? Que é a energia, né? E essa energia é convertida lá no glicogênio, que é uma molécula grande que vai ser a nossa reserva energética e ela fica armazenada no fígado e nos músculos do corpo, tá? Ok? Bom, o carboidrato também, ele pode fazer parte da estrutura corporal. Então, por exemplo, a quitina, né? Que tem lá quando a gente pensa em animais como os artrópodes, né? Então, os insetos, os aracnídeos, né? Você tem um exoesqueleto formado de quitina, né? Tá? Outra coisa, né? Outro carboidrato importante, a celulose, né? Então, a celulose, no caso, não tem nos animais, mas você vai ter muito em toda a composição das plantas. Então, exemplos aí. Quando você tem ali o disacarídeo, você tem duas moléculas diferentes ali de monossacarídeos ligadas entre si. Então, é como se fossem duas moléculas emendadas, né? Então, isso aí é um disacarídeo. Agora, quando você tem vários deles, todo ligado numa molécula única, nós dizemos que isso é um polissacarídeo, né? Que ele é uma reserva nutritiva. Então, o que acontece com o polissacarídeo? Apesar dele não ser, e dele ser um açúcar, ele não é solúvel em água e não tem sabor adocicado, tá? O polissacarídeo, ok? Então, olha aqui, ó, exemplos, ó. Monossacarídeo, ó, ribose, a glicose, a frutose, né? Então, são adocicados. O disacarídeo, né? A sacarose, a lactose e a maltose. E o exemplo de polissacarídeo está aqui, ó, o amido, o glicogênio, a celulose e a quitina, né? Então, você tem aí os exemplos aí de carboidratos, tudo bem? Deu para pegar aí a diferença? Monossacarídeo, uma cadeia só de 3 a 8 carbonos, disacarídeo, duas cadeias interligadas, polissacarídeos, várias cadeias. Tudo bem? Turma? Tudo certinho? Posso seguir? Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre o problema da intolerância à lactose. Já ouviram falar disso? Intolerância à lactose? Então, vamos entender o que acontece, né, quando você tem intolerância à lactose. Então, tudo que você come vai ser digerido pelo suco gástrico no seu estômago. Opa, Vitor, teve dúvida no monossacarídeo? Espera aí, Vitor, vamos voltar lá então. Vamos junto. Qual que é a dúvida? Pode falar aqui no chat, se quiser abrir o áudio, fala para mim aí qual que é a dúvida que a gente tenta matar. A função, tá? Então, a função aí não é só do monossacarídeo, é geração de energia, tá? Função. Carboidrato é sempre fonte de energia.
E aí o monossacarídeo é o açúcar. Na verdade, quando a gente fala em monossacarídeo, eles são os açúcares mais simples, né? Então, por exemplo, você comeu lá um doce, ele tem muita glicose. Você comeu uma fruta, ele vai ter frutose, né? E esses açúcares são os açúcares mais simples. E eles são quebrados ali quimicamente, pela digestão, e nas células eles vão gerar energia para o corpo. Entendeu a função? Beleza. Então vamos lá. Então vamos voltar lá para intolerância à lactose. Bom, primeiro vamos entender o que é a lactose. Ó, voltando de novo ali nos carboidratos, ó, a lactose é um disacarídeo. São 2 monossacarídeos ligados, né? E ele é degradado ali, ó, por hidrólise, pela água, né? E também tem função energética para o corpo. Então, açúcar do leite, né? Ok, tem gente que tem a tal da intolerância à lactose. Como é que funciona a digestão da lactose, né? O organismo, ele quebra ali as moléculas e vai isolar a lactose. A lactose vai sair ali do estômago e entrar no intestino delgado, né? Do estômago para o intestino delgado. O que acontece no intestino delgado? A absorção de todos os nutrientes, certo? Então, intestino delgado, absorção de nutrientes. Então, olha aqui, ó. Acompanha aqui o meu cursor aqui no slide, ó. A lactose está aqui. Ela encontra no começo do intestino uma enzima, né? Essa enzima é a lactase, né? Então, a lactose é o açúcar, lactase é a enzima, tudo bem? Essa enzima, ela vai fazer, ela é um catalisador biológico, graças a ela vai acontecer a reação de quebra da lactose, né? Lembra que aqui, ó, a lactose, aqui, ó, nós não estamos dizendo que elas são 2 monossacarídeos, ó, então, disacarídeos, né? 2 monossacarídeos. Então, são 2 açúcares ligados que formam a lactose, certo? Ela quebra em glicose e galactose. Por quê? A lactose, ela é uma molécula muito grande e você não consegue absorver pelo intestino delgado, então ela precisa ser quebrada. Então, essa quebra acontece pela água em função da presença da enzima lactase. E aí ele quebra aqui, ó, em lactose e glicose e é absorvida pelo corpo para virar energia, certo? Esse mecanismo que eu acabei de explicar é o mecanismo da pessoa saudável. Agora vamos lá. A pessoa que tem intolerância à lactose, ela não consegue fazer, não ocorre essa quebra aqui, ó. Ela não acontece. Então, o que acontece? A lactose, ela acaba não sendo absorvida. Então, ela faz o quê? Continua o trajeto pelo sistema digestório. E ela vai chegar aonde? Ela vai chegar no intestino grosso, certo? No intestino grosso, ela recebe mais água, porque o organismo está tentando ver se consegue digerir aquele negócio. Não conseguiu, né? E o intestino grosso, ele tem uma microbiota bastante ativa, né? Ou seja, ele tem muitas bactérias naturais ali do intestino grosso. E essas bactérias, elas vão começar a fermentar essa lactose. Então, ao invés dela ser quebrada aqui, ó, e absorvida no intestino delgado, ela continua o trajeto. Quando chega no intestino grosso, ela junta com água e com as bactérias e começa a fermentar. Essa fermentação, ela causa o quê? Formação de gás. Se forma gás, ele vai dilatando ali a parede do intestino grosso, né? Por isso que a pessoa sente ali aquele inchaço abdominal, sente ali um desconforto e formação de gases, né? Então, isso é a chamada intolerância à lactose, né? Então, a intolerância à lactose, na verdade, é um processo em que o organismo da pessoa que tem não digere a lactose. Tudo bem? Deu para entender aí como é que funciona? Mais ou menos. Mais ou menos? Precisa repetir algum pedaço, Pedro?
Na verdade, eu não consegui entender. Então vamos lá. Então vamos de novo, ó. Vamos junto, ó. Tá acompanhando o slide aí, né, Pedro? Ó. Então vamos lá, ó. Dá uma olhadinha aqui no slide, essa primeira parte de cima. Essa primeira parte de cima é um pedaço do intestino delgado de uma pessoa. Então, o que aconteceu? O cara comeu lá, por exemplo, um queijo, e o organismo lá, na digestão, a lactose já quebrou aquele queijo ali quimicamente, e a lactose está solta, né? E está descendo pelo intestino delgado. Né? A lactose é o açúcar do leite, tá? O que seria normal que acontecesse? Que essa lactose, ela fosse aqui, ó, ela quebra e é absorvida pelo intestino delgado. Absorvida para onde? Para ir para as células para formar energia. Né? Só que para isso ela precisa quebrar em duas moléculas, em galactose e glicose. Só que não quebrou. Aqui nesse caso aqui do primeiro slide, da primeira parte do slide aqui. Por quê? É uma pessoa saudável, que não tem problema, então quebrou, e essa galactose e essa glicose vão formar energia. Tudo certo. Agora, vamos pensar na pessoa que tenha o problema da intolerância à lactose. Essa quebra química aqui, ó, não vai acontecer. Então, o que acontece? Essa lactose, ela continua seguindo o seu trajeto dentro do intestino. Ela sai do intestino delgado e entra no intestino grosso. No intestino grosso, ela recebe água e encontra com as bactérias comuns ali do intestino grosso. Então, ela começa a fermentar. Nessa fermentação, começa a formar gases. E esses gases vão promovendo ali um inchaço ali na parede do intestino. Por isso que a pessoa sente desconforto, sente gases, sente dor, né? Por causa disso. Tá? Então, quando a gente olha isso que nós acabamos de discutir, você chega à conclusão que acontece, né? O cara que tem intolerância à lactose, na verdade, o organismo não consegue metabolizar a lactose, né? Tá? Por isso que o cara tem a intolerância à lactose. Ficou claro agora, Pedro? Ficou. Melhorou? Então tá bom. Melhorou. Joia. Então vamos lá. Vamos falar agora de um outro tipo de substância, né? Que são os chamados lipídios, né? Então, os lipídios são estruturas que têm funções variadas. Então, você classifica de vários tipos, né? Você não mudou o slide, professor. Oi? Você não mudou o slide. Não virou o slide? Ué, Não. pra mim virou. Deixa eu ver. Ó, voltei no da lactose. Vocês estão vendo da lactose? Não. Sim. Sim. Agora, ó, passei pro da frente, pro lipídio. Não. Não? Ué, Não. então, pera aí um pouquinho. Vamos, não tem problema. Pera aí que a gente já... Deixa eu só interromper aqui para a gente poder... Eu carrego de novo, calma aí. Vamos lá outra vez. Vou carregar outra vez o slide aqui, que talvez melhore. Vamos lá. Opa, peraí, caiu aqui. Só um instante, turma. Só um instantinho aí, tá? Peraí. Vamos lá ver se carrega agora. Melhor, peraí. Ó, tá abrindo. Só um instante, pessoal, que eu tive que fechar e abrir aqui de novo o slide, tá? Peraí que já vai. E agora vai. E aí, turma, veio agora o slide? Tá indo?
Ó, voltei lá Voltei aqui no slide dos carboidratos. Pronto. Estão vendo aí bem o slide dos carboidratos, pessoal? Turma? Tá. Tá? Você voltou para carboidratos. Tá. Então vamos lá. Ó. Passamos do carboidratos. Virei aqui para lactose, tá vendo? Sim, Ok. E agora foi para os lipídios. Foi? foi. Aí, então vamos nessa. Vamos nessa. Ó. Então, o lipídio, eles são estruturas que têm funções variadas, tá? Então, o que tem de característica? Apesar de eles serem estruturas variadas, eles têm algumas características comuns, que eles são insolúveis em água e são solúveis em solventes orgânicos, tá? Então, isso é característica dos lipídios. Então, que tipo de substância nós estamos falando? Primeiro, nós estamos falando dos glicerídeos. Glicerídeos, você tem ali a reação de um álcool, né, o glicerol, né, com ácidos graxos, né? Então, o que isso vai te trazer? Uma substância que dá reserva energética muito maior do que os carboidratos. Então, tem o dobro das calorias. E eles são isolantes térmicos. Tá bom? Vai falar, pô, mas que tipo de substância, de que tipo de substância estamos falando? Estamos falando de óleos e gorduras, né? A manteiga, gordura das carnes, os óleos vegetais, né? São exemplos aí de glicerídeos, tá? Então, reserva energética, o dobro das calorias dos carboidratos, tá? Então, as gorduras e os óleos. Ok. Aí você tem também os cerídeos, né? O que é o cerídeos? É o que a gente chama de cera. Então, você tem lá um álcool longo com ácido graxo, né? Então, o principal ponto é a impermeabilização, né? Então, exemplo, as ceras em folhas e pétalas de plantas ou em exoesqueleto de alguns insetos, né? Outro exemplo, a cera da abelha, né? Isso é cerídeo, né? Esse tipo de substância. São as substâncias impermeabilizantes que a gente costuma chamar de ceras. Aí você tem os esteroides. Então, esteroide é um grupo formado específico ali de lipídio, e você tem 4 anéis ali carbônicos ligados a outras cadeias. Então, uma substância bastante complexa, né? Então, que tipo de substância são esses esteroides, né? São os reguladores. Então, por exemplo, toda aquela quantidade enorme de hormônios que as pessoas têm no corpo, né? Então, esse aí são exemplos aí de... O hormônio é o exemplo aí do esteroide, né? Então, o que dá para dar de exemplo aí de hormônio, de neurotransmissor, né? Então, você tem lá, por exemplo, endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina, né? São os diversos tipos aí de esteroides, né? E o colesterol, né? E também todos os hormônios sexuais, aí, testosterona, estrógeno, né? Todos essas substâncias são chamadas de esteroides, ok? Agora vamos lá, vamos falar de um esteroide que é muito particular e que acho que quase todo mundo, pelo menos, já ouviu falar, né? Que é o colesterol, né? E o colesterol, ele, apesar de ser importante para o nosso corpo, ele tem um problema
E quando a parte do colesterol ruim está alta, isso causa problema cardiovascular, né? Ou seja, problema no coração, problema na circulação sanguínea. E como é que funciona esse problema, né? Então, olha aqui, ó. Vamos olhar aqui ao lado direito do slide aqui. Esse aqui mostra uma artéria com o sangue fluindo normalmente. Quando você tem lá o colesterol mais alto, você começa a ter uma disfunção aqui, ó, na parede da artéria. Ó, começa a formar aqui, ó, um acúmulo de gordura aqui. E essa gordura ela vai começar a formar placas, né? Ó, uma placa. Essa placa começa a obstruir a passagem do sangue. E aonde você tem um pouquinho de retorno, você tem o que a gente chama de trombose. Tá? Então, trombose é o retorno do sangue ali na artéria, né? Por causa de uma obstrução aqui feita por uma placa de gordura. Né? Será que essa placa de gordura, ela é mole ou ela é dura? O que vocês acham? Oi? Se a placa de gordura, né, ali, ó, pelo acúmulo de colesterol, que vai formando o colesterol alto, vai formando ali um acúmulo de gordura, né? Essa placa é mole ou dura? A Camille e o Victor chutaram aqui que é dura. Talvez mole. Não sei. Mole. Não sei, professor. Então, vamos lá, né? A Vai princípio... ficar numa bolsa aqui. Então. A princípio, num primeiro momento, ela é mole, né? Ela é mole, porque a gordura, ela é mole, macia, né? A gordura. Então, ela vai formando uma camada ali, uma bolsa, como o Pedro falou, né? De gordura que é relativamente mole. Então, se ela é mole, a própria pressão sanguínea consegue removê-la, né? À medida que você vai controlando, por exemplo, ou por medicamento, ou por melhoria da alimentação, de forma que o colesterol vá baixando, né? E consumindo menos gordura saturada. Então, com isso, com o tempo, aquela placa vai sendo removida pelo próprio fluxo do sangue, tá? A princípio. Só que vamos supor que o cara que está com esse problema, ele seja uma pessoa que gosta muito de queijos amarelos, por exemplo. Queijo amarelo tem bastante gordura saturada, né? Queijo amarelão. E o queijo, ele tem muito cálcio. Então, o cálcio, ele começa a depositar ali junto com aquelas placas de gordura. E o cálcio é o principal componente dos ossos. O osso é mole ou duro? Duro, né? Então, aí começa a calcificar ali aquela placa, e aí a placa começa a ficar mais rígida. E aí sim, aí como o Vitor e como a Camille falaram, começa a ficar mais dura a placa. E se ela fica mais dura, ela é mais difícil de remover, né? E além disso, com o tempo vai obstruindo cada vez mais. Daniel Reis aí levantou a mão. Pode perguntar. Fala aí. Uma pergunta. Ah, levantou sem querer? Né? Então tá. Beleza. Mas qualquer dúvida pode perguntar, beleza? Então vamos lá. Então, o que acontece se essa placa começar aqui, ó? Aqui nós estamos vendo aqui no slide de baixo, que ela já está obstruindo bastante, está dando um pouco de retorno de sangue, que está dando o princípio de trombose, né? Mas vamos supor que aconteça, ó, o sangue está passando só nesse espacinho que está aqui, onde está o cursor do meu computador, ó. Vamos pensar que aconteça dessa placa crescer um pouco mais e obstruir completamente. O que acontece? Ninguém? Tem um palpite? O Daniel perguntou se incha. Não circula. O sangue não circula. O sangue não circula. Se o sangue não circula, o que acontece com a pessoa?
Ela tem um Ela começa a passar mal. tem um infarto. Derrame. Um infarto, né? Um infarto, ou seja, uma parada cardíaca, né? Não tem o sangue circulando, é uma parada cardíaca, né? Ou, dependendo da onde for essa artéria, tudo depende muito de onde for essa artéria. O Daniel Reis falou que se incha. Sim, ela pode começar a dar uma inchada, só que ela tem uma resistência limitada. Então, o que vai acontecer? Dependendo de onde tiver isso, ela pode romper, né? Estourar. Se ela romper, isso é um AVC, né? Então, na verdade, o colesterol alto, que vai causando a formação dessas placas de gordura, a aterosclerose, ela pode causar duas coisas fatais. Tanto um ataque cardíaco, né, um infarto, como ela pode causar também um AVC, né? Então, aí depende muito da onde está a placa e qual a resistência que a pessoa tem naquela artéria que está sendo afetada. Bom? Bom, e tem também os lipídios, né? Então, lipídio, né? O que é o lipídio, né? O Você lipídio... não passou lipídio. Oi? Continua? Se eu não tinha passado os lipídios. Já passei aqui, tinha aqui um pouquinho, né? Lipídio, eu falei dos glicerídeos, cerídeos e esteroides, mas continua, tem mais lipídios, né? Ah, tá. Então, vamos lá, os outros lipídios, os fosfolipídios, né? Então, fosfolipídios, como o próprio nome diz, é o lipídio que tem o composto orgânico com moléculas de fósforo, né? Então, o principal ponto do fosfolipídio é que ele faz parte da formação da membrana das células do corpo, tá? Então, todas as células, todas as membranas celulares, são formadas por fosfolipídios, tá? Então, ela tem uma parte que é hidrofóbica, né? Que é uma parte que não tem boa afinidade com água, e a parte hidrofílica, que é a parte que tem boa afinidade com água. Por que isso é importante? Porque na membrana da célula você precisa ter as duas coisas para que você consiga dinamizar ali a movimentação dos líquidos, né, pela célula, tá? Então precisa, né, através do transporte pela água. Então você precisa ter uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. E você tem os chamados, um outro tipo aí de lipídio, que são os chamados carotenoides, né? Então, o que é o carotenoide? O carotenoide é a parte pigmentada, né? Então, é insolúvel em água, né? São os precursores da vitamina A, ou seja, o que é o precursor, né? A partir dessa substância, a vitamina A vai ser produzida, e elas participam da pigmentação da pele. Além disso, né, a presença dos carotenoides, ela previne a degeneração muscular, né? Tá? Ok? Então, normalmente, onde é que você vai ter alimentos que são ricos em carotenoides? Você vai ter em todo alimento que seja cor de laranja, ou vermelho, ou amarelo, né? Tá? Então, você tem lá os carotenos, que são esses amarelos, né? E você tem as xantofilas também, que são outros tipos aí de carotenoides, tá? E você tem também um outro tipo de substância muito importante no nosso corpo, que são as proteínas. Então, proteínas, elas vêm ali a partir de aminoácidos, que são moléculas menores, e os aminoácidos é que vão formar, né, a ligação de diversos aminoácidos vão formar as proteínas, né? Então, olha aqui, ó. Aqui é esse mecanismo que está aqui, ó, nesse parte do slide toda coloridinha aqui, ó. Você tem um aminoácido, ele reage aqui com peptídeo e forma ali uma proteína, né? Beleza? Aí nós temos aqui vários tipos de aminoácidos. São 20 tipos formadores de proteína. E eles são 12 não essenciais ou naturais, que são produzidos pelo próprio corpo. E 8 essenciais, que são os que nós ingerimos, os aminoácidos que nós ingerimos com a alimentação.
Aqui, ó, tem alguns exemplos diversos aí de proteínas. E olha como há uma variedade enorme, ó. Vamos falar de algumas aqui, alguns exemplos, ó. Você tem, por exemplo, aqui a hemoglobina, que é a proteína que dá cor vermelha para o sangue. Você tem aqui os anticorpos, que são as células de defesa do nosso corpo. A insulina, que é produzida lá no pâncreas e que controla o excesso de açúcar. Você tem aqui o colágeno, que faz parte da pele, dos ossos, né? Que dá resistência mecânica para o corpo, né? Então, todos esses exemplos que nós falamos, e tem mais além desses aí, são exemplos de proteínas aí do organismo, ok? A proteína, ela pode desnaturar, né? Ou seja, ela perde o arranjo original dela, né? Então, isso pode acontecer em função de temperatura, pode acontecer se tiver num ambiente ácido, ou pode acontecer por concentração de sais. Então, um exemplo clássico aí da desnaturação de proteína é quando você frita um ovo, né? Então, você tem lá, você abre o ovo na frigideira, ele está ali com as proteínas in natura, a temperatura vai desnaturar a proteína. Então, a clara, ela sei que ela vai perder aquele visual de gel transparente para um sólido mole branco, né? E ela volta, né? Depois você esfria, quando esfria o ovo, ele volta naquela condição original lá da clara? Não, não volta mais, não volta nunca mais. Por quê? Porque houve uma desnaturação completa da proteína, ok? E, por fim, você tem as enzimas, que são proteínas especiais, que são como catalisadores biológicos, né? Então, enzimas são substâncias que elas estão presentes ali no nosso organismo, elas não participam das reações, mas elas são necessárias para que as reações aconteçam, tá? Então, são proteínas especiais. Bom, pessoal, deu nosso tempo, então hoje nós fechamos essa parte de proteína. Na semana que vem, nós vamos concluir esse assunto falando de vitaminas, tá bom? Tudo certo? Dúvidas aí, povo? Minha turma? Não? Professor, elas são catalisadoras do quê? Catalisadores de reações do nosso metabolismo. Por exemplo, ó, na digestão, você tem no estômago uma solução de água com ácido clorídrico. E é essa substância, o suco gástrico, que vai reagir com as proteínas, com os carboidratos, com os lipídios, com tudo que você ingerir, certo? E vai quebrar aquilo em moléculas menores. Isso é uma reação química que acontece dentro do seu estômago. Essa reação, ela só acontece catalisada pela presença de algumas enzimas. Tá? Então, é um exemplo aí de coisa que a enzima vai catalisar. Por exemplo, ó, voltar um slide aqui, ó. Tá vendo o slide aí ainda, né? Ó, vamos voltar lá no slide da intolerância à lactose, ó. Aqui, ó. Outro exemplo de uma enzima, ó. A enzima lactase, ela tá aqui no intestino delgado e graças a ela ocorre a reação aqui da lactose para que a lactose quebre aqui em açúcares menores para ser absorvida. Se a lactase, a enzima não estivesse lá, a reação não aconteceria. E é justamente esse o problema que é a intolerância à lactose. Falta aquela enzima, a reação não acontece. Beleza? Ah, Mais alguma dúvida, turma? Não? Então, vamos fechando por aqui hoje, né? Obrigado, pessoal. E a gente se vê, então, na aula que vem. Tá bom? Obrigada, Daniel.